Olá, meninas. Eu sou Marta Esté. Sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje pudemos ouvir o podcast da querida Frida, que compartilhou conosco seu testemunho, né, sobre o oitavo marco espiritual, cura de dores e sofrimentos físicos. E também lemos vários, né, testemunhos que estão lá na nossa página, compartilhada também no nosso blog. E agora estamos aqui para compartilhar também o nosso testemunho. E eu quero já convidar a Elisa para começar o compartilhamento dela e assim sucessivamente. Sejam todas muito encorajadas. Olá, queridas, boa noite. Eu sou Elisa, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho sobre o oitavo marco espiritual. Enquanto eu reli esse princípio, né, eu me emocionei de ler tantos testemunhos maravilhosos, né, e como o amor do Senhor pode nos curar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. É emocionante, né? E eu, assim, quero compartilhar com vocês o meu testemunho, né, sobre cura de dores e sofrimentos, né, físicos. Eu já compartilhei com vocês uma vez que eu fui curada, né, quando criança, de uma doença autoimune. E mais recentemente, enquanto eu, né, passei por um clínico geral para, né, fazer alguns exames de rotina, uma consulta rotineira. O médico ficou um pouco surpreso com o resultado de um dos meus exames e ele, mesmo eu explicando para ele, né, que, que eu tinha sido curada, ele foi assim, né, bem pontual, ele fez questão que eu fosse encaminhada para um especialista. E foi uma experiência, queridas, que confesso para vocês que por dentro eu ria, né? E agradeci ao Senhor porque é algo assim inexplicável. A cura muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem, né? E a gente só tem que louvar o Senhor, sorrir, concordar, né? Com o que é proposto. E eu passei, né? Por aquela médica especialista. E ela me colocou sentada na maca, e ela apertava todas as minhas juntas e perguntava: Mas você não sente dor? Eu não sinto dor. Mas tem certeza, você não sente nada quando você abaixa, quando você levanta, quando você faz, quando você corre. E eu simplesmente sorria, porque eu vi, né, que ela não compreendia, apesar do meu testemunho, né? E eu sei que eu saí dali, né, muito feliz e aliviada. Confesso que em alguns momentos o inimigo tentou assim lançar setas na minha mente, né, me fazer pensar e acreditar que, né, que a doença tinha voltado ou que não tinha sido, né, uma cura completa, mas eu mandei todos esses pensamentos para longe de mim. E quando eu saí do consultório, a médica falou para mim, ela inclusive me deu uma carta explicando, falando que quando eu passasse novamente pelo médico, era para eu apresentar aquela carta falando que eu, para sempre eu teria como se fosse uma cicatriz, né, daquela doença que um dia eu tive. E que eu não tinha, realmente eu, eu não tinha esse problema, eu não tinha essa doença, né? E foi assim uma experiência maravilhosa, porque hoje eu posso dizer que eu tive, né, uma segunda parte do meu testemunho, a cura, né, de quando eu era criança, e agora, né, a confirmação dessa cura aos olhos dos médicos, né, que fez meu coração se regozijar e né, meu compartilhamento com vocês hoje é sobre isso, né? O quanto ele é maravilhoso e o seu amor alcança todos
tudo em nossa vida, né? E como diz em Salmo 107, ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. É isso, queridas, meu compartilhamento para hoje. Olá, queridas. Eu sou a Frida. É tão bom estar aqui, né, ouvindo os louvores, né? Enquanto a Elisa estava compartilhando, eu estava aqui me lembrando de quando eu tive, né, uma doença tão grave também que aos olhos dos médicos nunca tinha cura, né? Aliás, foi exatamente assim que começou, que eu comecei lá na minha jornada, né? Quando eu encontrei o RMI, ainda tinha esse diagnóstico dessa doença incurável, que foi quando meu casamento começou a ruir, porque eu estava morando num estado e longe de onde eu morava, e lá apareceu essa doença, é uma doença diagnosticada como uma doença incurável, uma doença muito feia. Antigamente falava-se fogo selvagem, né? Era uma doença horrorosa. E engraçado que hoje, assim, eu não tenho o hábito de falar, de contar sobre isso. Eu acho que poucas vezes eu falei sobre isso, porque na época eu sofri muito com essa doença e eu me vitimizava muito por conta dessa doença e ficava me vitimizando. Quando eu contava assim para as pessoas ter pena de mim, porque como eu estava no processo de separação, justamente pelo fato, né, de eu ter ficado com aquela doença tão horrorosa, eu contava e aquilo virava um drama. Mas hoje é totalmente diferente, né? Tudo isso ficou para trás, o vitimismo e a cura da doença, né? Dessa doença. Então, assim, hoje eu estava me lembrando disso, porque eu tinha esquecido disso. E foi um processo tão doloroso, mas eu me esqueci totalmente desse processo engraçado, como que é a nossa jornada, né? A gente vai sendo curada, transformada, moldada, e a gente até esquece, né? O processo, assim, fica tudo para trás, a gente deixa aí totalmente que a gente acaba esquecendo. E hoje eu agradeço, né, a Deus pela oportunidade de estar aqui contando, né, sobre a cura e regozijando por ter tido a cura, não, e veio a cura completa, veio a cura física, né, e a cura emocional também, porque é, quando eu comecei na minha jornada com essa doença, que eu recebi esse diagnóstico, além da doença física, veio junto também a doença emocional, né? Totalmente, eu me sentia completamente arrasada, devastada com aquilo. Mas eu quero louvar o meu amado, porque eu realmente, assim como a Elisa também, quando eu passou-se, o meu processo de cura foi 8 meses, assim, eu comecei um tratamento e o médico disse, não tem cura, né, você vai ter que ir para um hospital, e é um hospital específico para essa doença, que é um hospital do pênfigo e fica bem recanteado em um outro estado, e aquilo nossa, eu levei um choque tão grande, e eu não queria ir de forma alguma para aquele hospital, era como se eu tivesse que ficar ali isolada, porque era o único hospital que tinha que poderia cuidar daquela doença para amenizar, porque não havia cura. E foi muito difícil digerir toda aquela situação. E aí eu me recusei a ir para esse hospital. E eu lembro que na época também, assim, o ex-marido terreno, ele foi muito generoso comigo nessa parte, né, de cuidar da minha saúde. Acho que foi mesmo o Senhor inclinando o coração dele, porque ele pagou todo o tratamento para mim na época, todos os exames, tudo, e não foi muito barato, né? Eu acho que eu compartilhei isso bem no início da minha jornada, e ele foi realmente usado mesmo para poder custear todo o meu tratamento, mas no final eu sei que eu busquei muito a Deus, né? Busquei muito a cura, e foi quando eu comecei no ministério, né? Que comecei a ter acesso aos materiais, e eu realmente queria a cura.
E aí, um belo dia, o médico pediu para eu fazer todos os exames. Eu já tinha sentido que estava sumindo, desaparecendo, a minha pele foi voltando, eu fui sentindo o meu corpo reagindo. E quando eu fui refazer os exames novamente para ver como estava a doença, a evolução, e não deu nada, né? Aquilo ali deu totalmente zerado, não tinha nada. E aí ele disse para mim assim: Nossa, é mesmo estranho, as suas células elas regeneraram, né? E até hoje, né, nunca voltou, porque eu fui curada dessa doença, né? Então, vale muito a pena estar nessa jornada, vale muito a pena ter o nosso amado. Eu creio que essa cura veio assim que eu encontrei o meu marido celestial, porque foi ele que me deu a cura. Eu sei que a gente, né, nós falamos muito sobre os milagres, né, de Jesus, e eu posso dizer de verdade, assim, que eu acho que foi a compaixão, assim, do meu marido celestial por mim, que me abraçou e me curou, né? Então é isso que eu queria compartilhar, a importância, né, de como é tão maravilhoso poder ter acesso a tanto conhecimento e ter essa intimidade tão profunda assim com ele, porque receber uma cura que quando você, só ele que pode, né? Quando você vai no médico, ele fala assim: "Ah, tem tratamento, tem cura, vamos isso", parece uma coisa natural, mas quando a gente vai e o médico fala assim: "Não, você vai viver com isso para o resto da sua vida", aquilo nos choca, né? Na hora fala assim: "Nossa", tá? Parece que até a fé afunda naquele momento, né? Mas é tão bom quando podemos renovar a nossa mente, renovar essa fé, porque realmente é uma bênção muito grande receber uma cura daquilo que era incurável, né? E é a prova de que realmente o nosso amado, ele se importa, né, com nós em cada detalhe da nossa vida. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. Mais um marco, né, importante para a nossa vida, sobre dores e sofrimentos físicos. E eu confesso que a primeira vez que eu li esse marco, não me chamou tanta atenção, porque eu acho até que eu era um pouco negligente com a minha saúde física. Eu nunca gostei muito de remédio, quase nunca ia ao médico, mesmo passando 8 anos em uma empresa que me dava plano de saúde, eu quase não ia ao médico, só ia quando realmente não aguentava mais, tinha que ser emergência. Então, eu fui meio, eu acho até que eu era um pouco negligente quanto a isso. Mas veio a pandemia, né? E aí, quando foi em 2021, eu peguei a Covid, né? Peguei a Covid e esse marco veio de encontro ao meu coração nesse período, porque eu fiquei realmente desesperada e comecei a sentir muitos sintomas, sintomas muito fortes. Comecei a sentir falta de ar, dores no peito, né? Cansaço físico. E a minha mente começou a ser bombardeada, né? Como a Elisa falou, o inimigo fica atacando a nossa mente o tempo inteiro. E eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu ia deixar a minha filha, que se eu fosse para o hospital eu ia ser internada e toda aquela situação que a gente já viu nos noticiários, né? Então eu fiquei com muito medo mesmo e eu sentia dores no corpo inteiro. E eu chorava o tempo inteiro achando que eu não iria ser curada. Até que uns 2 dias antes de completar, né, o 14 dias, eu voltei a esse marco espiritual. E quando eu li os testemunhos, aquilo foi me dando uma força incrível. Eu comecei a gerar fé no meu coração. Eu comecei a declarar a cura. Eu corria para o meu marido celestial, ia ao banheiro, chorava e clamava a ele pela cura, mas eu não conseguia ter forças. Depois que eu comecei a ler os testemunhos e voltei para esse marco, o Senhor começou a acalmar meu coração e me mostrar que Ele estava cuidando de mim, que eu não precisava temer, porque Ele estava comigo e que tudo aquilo ia passar. Então, um dia antes de eu ir para o hospital, eu comecei a clamar a Ele, pedir a Ele que me curasse, né? Me curasse de toda dor no corpo, de toda dor nas costas. Eu sentia muita dor nas costas. E eu comecei a achar que os meus pulmões estavam comprometidos
muito fortemente, porque eu cansava muito. Então, eu comecei a clamar a ele pela cura, né? E quando eu cheguei no hospital, foi um dia 13 e a gente tá, né, durante os salmos que a gente lê, o dia 13, eu fui lendo todos os salmos daquele dia e cada um daqueles salmos falava muito comigo, mas em especial o 103, né, que fala assim: Ele ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então, eu tomei realmente essa promessa para a minha vida, tomei esse versículo para a minha vida, comecei a declarar a minha cura, a dizer, né, que eu estava curada, que eu não tinha nada no meu pulmão e que estava tudo limpo, que estava tudo ok. E aquilo dali começou a gerar uma fé e parece que as dores começaram a sair do meu corpo e o cansaço estava indo embora, antes mesmo de eu entrar na sala do médico. Então, quando eu entrei, que eu fiz todo o raio-x, todo o procedimento, o médico olhou para o meu exame, para o meu raio-x, né? Falou assim, nossa, então aquilo, comecei a tremer, eu disse, nossa, meu Senhor, o que será que tem nesse raio-x? E ele falou assim, nesses últimos tempos de Covid, eu nunca tinha visto um raio-x tão limpo como eu estou vendo o seu. Seu pulmão está completamente limpo. E aquilo eu só faltei ele chorar diante do médico, né? Chorar de alegria, porque eu sabia que era o Senhor que estava ali comigo, que não tinha deixado nenhum mal acontecer, que realmente era o inimigo atacando a minha mente para eu ter muito medo e não ter fé e não acreditar nele. Então, eu comecei a declarar a minha cura e não aceitar mais nenhuma sugestão maligna. E voltei para casa assim, regozijando de felicidade. E esse marco, cada testemunho que eu li nesse marco espiritual, assim, fez muita diferença na minha vida. Foi através assim dos testemunhos que eu consegui ter mais fé, né? E conseguir me voltar para ele e acreditar na minha cura e saber que era ele que estava cuidando de mim. Então é isso, meninas, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada, obrigada, meninas. Boa noite. Eu sou Marta Esté, em Minas Gerais. Assim como a Babel, eu também sou dessas que a vida toda, né, sempre trabalhei em empresa e tinha plano de saúde e nunca realmente assim me atinava. Fazia os exames, né, de rotina, né, todo ano, mas nunca me atentei. Eu falava que eu não tinha, eu trabalhava muito, que eu não tinha tempo nem de pensar em adoecer, né? Mas realmente esse marco, quando a gente aprende, né, quando a gente lê sobre tantos testemunhos maravilhosos, a gente reflete, né, sobre o poder do nosso amado, né, como ele cuida de nós assim de uma forma não somente, né, que realmente assim, quando a gente entra na jornada, o cuidado dele é em todas as áreas, né? E eu confesso que isso para mim eu nunca me preocupei com a saúde em si, né? Já tive problemas de saúde enquanto eu trabalhava fora, né? Não é esse o caso, mas estou falando assim, eu nunca me atentei para realmente a questão da saúde enquanto eu trabalhava fora. E há 2 anos que eu estou em casa, sendo uma trabalhadora no lar, e esse ano eu comecei o ano assim com muitas dores, e eu fiquei quase que 4 meses sentindo dores muito fortes, cólicas muito fortes, e eu fui a vários médicos, clínicos, ginecologistas, fui em vários médicos. E todos eu fiz vários exames, exames de laboratório, exames especializados, exames de raio-x, todo tipo de exame que você possa imaginar que poderia dar um diagnóstico, né, que esse especialista me indicou. E ele, quando eu cheguei com esses exames para ele,
Na verdade, antes de eu fazer esse exame especializado, ele foi médico da minha mãe. E a minha mãe, infelizmente, a minha mãe, assim, realmente ela era muito doente, né? Assim, ela assim, tinha muitos problemas de pressão, né? E uns certos anos da vida dela que ela realmente precisou comparecer muito ao médico. E ele era médico dela, e quando eu cheguei nele, uma das primeiras coisas que ele me perguntou, e aquilo me abalou, sabe? Ele me perguntou, de que mesmo que a sua mãe morreu? Porque ele estava fazendo um diagnóstico da minha doença e ele me perguntou o porquê que a minha mãe tinha morrido e perguntou se ela havia morrido de câncer. Aí, quando ele falou isso, ele fez essa pergunta, eu saí do consultório e eu confesso para vocês que o meu coração disparou, né? Eu imaginei, meu Deus, se ele me faz uma pergunta dessa, será que ele está suspeitando disso e tudo? Mas eu continuei confiando no meu amado, fiz todos os exames que me foi pedido, e quando eu voltei com os exames, as dores continuavam muito fortes. Eu acordava com dor, eu deitava com dor, eu passava o dia inteiro sentindo dor. Eu fiquei quase que 5 meses sentindo essas dores. E quando eu levei os resultados do exame para ele, ele falou assim: Olha, seus exames não têm nada, não tem nada. Eu não sei de onde pode estar vindo essa dor, mas você não, nos exames não tem nada. E na hora eu só falei com ele assim: não, eu não é que eu não tenho nada, eu sei que eu fui curada, porque sim, ele falou assim: realmente você tem uma certa modificação no seu intestino, alguma coisa assim, que pode estar dando essas dores, né? E eu me lembro que uma noite antes uns 2 dias antes de eu ser completamente curada, eu acordei na madrugada e ajoelhei e falei com o Senhor, né, que a minha confiança estava nele, né, que a minha confiança era nele, que ele era o meu médico, né? Eu sempre falava assim: o Senhor disse que há médico em Gileade, e eu sei que o Senhor pode me curar. Então faça a sua vontade. Se o Senhor quer me ensinar, né, a perseverar nessa necessidade que eu estou precisando agora, de ser curada, de ser aliviada nessa dor, eu peço ao Senhor que me cura e me dê mais da tua presença aqui, porque é isso que eu preciso. E o que eu posso dizer é que realmente, né, que quando nós confiamos, né? Nós entregamos ao Senhor todos os nossos problemas, nossas dores, nossas enfermidades e louvamos, né? Eu sei que o clique de tudo isso foi quando eu passei a louvar ao Senhor. Eu passei a louvar a Ele por aquilo que eu estava né, passando. Eu falei com ele que eu precisava que ele trabalhasse em mim para que eu o agradecesse por aquilo que ele estava me ensinando, que era permanecer, né, louvando a ele em meio à dor. E 2 dias depois eu acordei e já não sentindo mais nada. Como eu disse, os exames não deram nada. Até hoje já tem aí tem quase 6 meses que eu não sinto dor nenhuma. Então, assim, o nosso Deus é esse Deus, o Deus que cura, né? O Deus que é o nosso médico, ele é tudo que nós precisamos, né? Quando a gente fala que realmente ele é tudo que nós precisamos, é porque é verdade. Ele pode ser o nosso Senhor, Salvador, o nosso médico, nosso juiz, nosso advogado, seja o que for que nós precisarmos, né? E nós hoje falando sobre esse marco espiritual, sobre a cura, né, de doenças, né, físicas. Então ele fez isso. Eu sou a prova viva, né, de ter passado esses 4 meses. Mas eu sei que esse tempo não foi porque eu demorei a buscar. Eu buscava, mas ele precisou desse tempo para também curar algo dentro do meu coração, para que a cura,
no meu corpo físico fosse oficialmente, né, decretada por Ele, para que eu pudesse não mais sentir dor. E hoje eu louvo o Senhor, porque eu estou curada, né, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Agradecendo a cada uma que esteve aqui compartilhando o seu testemunho, né? Agradecendo porque nós sabemos que o nosso amado pode todas as coisas, ele é o Deus do impossível, nada é impossível para ele, né? E como diz realmente Isaías 53, 4, 5, né? Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, era isso que eu queria compartilhar. Mais uma vez, agradecendo por você ter estado aqui conosco nesse dia. Muito obrigada.